vamos aprender a cantar e ele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo depois da morte de Cristo. Então, a música vocês conhecem, mas a letra está sendo colocada na música, entende? Então, nós vamos cantar ele para aprender essa letra, que a música vocês já sabem.
nesta manhã. Queremos lembrar a todos da inauguração da igreja em Arapongas, hoje à noite. Quem estiver disposto para depois do culto seguir para Arapongas, eu entendo que serão muito bem-vindos e podem enviar também as congratulações da nossa igreja aqui. Também queremos lembrar a todos continuamente que a nossa igreja precisa da contribuição fiel de todos. Tá? Nós vamos reforçar um pouco os avisos para os irmãos e vai ser seguido esta semana. Mas, por favor, lembre das contribuições para a nossa igreja. Desejamos um culto abençoado a todos. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para o culto em louvor, em adoração ao nosso Deus. Como nós podemos assim nos reunirmos, entendemos ser sempre um privilégio dado por Deus para a sua igreja. De fato, nem todos entendem a necessidade de prestar o culto a Deus, mas aqueles que vivem a experiência do conhecimento de Cristo, Senhor e Salvador, sabem muito bem a necessidade que nossa alma tem de manter-se vinculada ao nosso Deus, Senhor e Pai. Isto se faz também através da comunhão, na adoração, a expressão da gratidão, o louvor dirigido a Deus, como reconhecimento de sua soberania, de ser Ele o dono das nossas vidas. Todos sejam assim bem-vindos para este momento da adoração. Nós convidamos a igreja para pôr-se em pé e orar silenciosamente em louvor a Deus. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos o hino de número 118, continuando em pé, a ti, ó Deus.
Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celeste, nos colocamos na Tua presença como igreja. Somos um povo, propriedade do Senhor. Nós somos redimidos por Cristo, Teu Filho unigênito, e assim nos colocamos na Tua presença, neste serviço, um serviço de adoração, de louvor, cujos benefícios nós mesmos recebemos, porque Tu és Deus gracioso, Deus que ama, dirige e sustenta a vida. Somos-te agradecidos, porque então nós vivemos neste mundo com segurança. Tu és o Deus que norteia sempre os nossos passos, nossas decisões. Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Confessamos crer em Ti e pela fé é que prestamos-Te, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração. Sabemos que somos indignos de fazer isto, mas também é por Tua graça que o Senhor recebe a expressão de adoração do Teu povo. Assim, nós agradecemos o Teu nome e pedimos: esteja sempre conosco. Ajuda-nos, ó Pai, para que o nosso viver possa ser um viver a corresponder os ensinos da Tua palavra. Então rogamos-te, Senhor, abençoe-nos neste culto dirigido a Ti, para que possamos viver uma comunhão mais plena com o Senhor, para que o propósito em nosso coração seja sempre a Tua glória. Abençoe, ó Pai, todas as partes deste culto, todas as pessoas que aqui se encontram, do menor ao maior, da criança ao adulto. Sê gracioso, ó Pai, e dispensa sobre nós, o Teu povo, as Tuas misericórdias, os Teus benefícios neste dia, e que possamos, à luz da Tua vontade soberana, caminhar em nosso cotidiano. Fica conosco, receba a nossa adoração, o nosso louvor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o salmista, o Salmo de número 15, Salmo de número 15, 1 a 5. Salmo 15, 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que seus olhos têm por desprezível ao reto, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Cantemos o hino 345, preciosas são as horas.
agora nos dedicarmos um pouco em momento de contrição, oração silenciosa para a confissão de pecados. Cada um pode orar silenciosamente, uma oração particular, falando com Deus, confessando os pecados a Deus. A certeza que Deus, em sua graça, quer nos perdoar em Cristo Jesus. Oremos silenciosamente. Pai Celestial, somos-te agradecidos porque a Tua palavra nos orienta que devemos confessar os nossos pecados e também nos dá a certeza que o Senhor é fiel, é justo e perdoa os nossos pecados que foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim, ó Pai, pedimos, ajuda-nos a entender mais e mais a Tua palavra e obedecer mais a Tua palavra, para que possamos ter um comportamento compatível à Tua palavra. Assim, vem nos dirigir e sustentar no Teu amor, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. De 1 a 4. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Lerei um versículo, os irmãos, seguinte, como está aqui projetado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos cantar do Inário 367, ao número do hino Salvador Bendito.
Então as crianças podem vir aqui à frente, o professor Slade tem oportunidade. Então, crianças, que bom que vocês vieram novamente. Mas eu estava ali agora tocando, e a minha cabeça se encheu com muita coisa de música e eu esqueci de algumas coisas. Esqueci. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós estudamos um versículo. E eu embaralhei todo esse versículo aqui. E eu não sei agora como ajeitar. Então eu vou dar para vocês, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças aqui. Bem rapidinho, 6. Aqui, muito bem. Olha aqui. Vem. Eu posso ficar com a Bíblia? Você pode ficar com a Bíblia. Com certeza pode ficar com a Bíblia. Muito bem. Pode vir aqui, ó. Vira aqui para frente. Eu vou. Já que você está com a Bíblia, você vai ficar com a Bíblia dele, que vai ser preciso. Não vou pegar a minha. Eu vou entregar o papel. É um versículo. E vocês vão ver se vão colocar em ordem aqui na frente. Faltou uma criança aqui. Júlia. Se você ajuda. Você ajuda, Júlia? Então, como é que começa o nosso versículo aqui, será? Quem que começa aqui? Como é que começa? Qual é o primeiro? A Júlia. Bem rapidinho. Acho que é a Júlia. Júlia, vem aqui, ó. Vem aqui. Júlia, vem aqui na ponta aqui. Vem aqui, Júlia. Vem aqui na ponta. Isso. Pronto. A Júlia está começando o versículo. Levanta bem alto, Júlia. Tá. Guardo no... O que vem agora? Guardo no... coração, isso. Muito bem. Você aqui. O que mais? Guardo no coração. Esse aí. Então vem cá. Guardo no coração as tuas... Quem lembra? Guarde no coração as tuas... Está sem cartaz agora. E o que tem na tua mão? A palavra. Viu só? Então você fica aí agora, ó. Viu só? Guardo no coração as tuas palavras. Troca de lugar, né? Agora vem aqui. Vem aqui você. Você não. Você. Guardo no coração as tuas palavras. E agora? Você... para não pecar contra ti. Muito bem, esse é o nosso versículo. Que bom que vocês logo estavam com a cabecinha bem boa. Vamos repetir? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aonde está escrito isso mesmo? Salmo 119, 11. Muito bem. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem um canto que diz assim: para eu não pecar contra ti, as tuas palavras guardei, as tuas palavras com atenção, eu guardo no meu coração. E nós vamos cantar esse cântico lá em cima também. Agora vocês podem sentar aqui, podem me entregar aqui. Obrigada para vocês que sabem bem o versículo. Isso, muito bem, ele veio aqui com Bíblia hoje, viu como foi bom? E agora, os pais ou responsáveis que estão aqui dessas crianças, faça favor de vir aqui à frente também, quero ver se vocês sabem o versículo. Brincadeira, eu não vou comprar versículo para vocês, podem vir aqui, tranquilo. Quem é o pai das crianças aqui, ou a mãe? Tudo sentado. Não tem? Tudo sentado. Vem aqui na frente, rapidinho.
fazer com as crianças, e vocês vão ver várias histórias bíblicas. Tem uma cruzadinha que vai aparecer anjos. E cada vez que aparecer, não é só para fazer assim, acha lá o versículo tal. Ah, tá, Deus mandou um anjo lá, não sei o quê. Põe lá, marca. Não, você vai contar a história. Olha quantas histórias tem aqui, tá? Vai contar cada vez a história que tem aqui sobre o anjo. Tarefa para vocês. Tá bom? Muito bem. Pode sentar agora e as crianças vão para a nossa classe. Nós vamos para a nossa classe, nós vamos cantar o cântico que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Pai celestial, rendemos-te graças porque aqui nós podemos estudar a tua palavra. E neste momento que queremos ouvir o teu ensino, pedimos, ó Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos obedecer a tua palavra, para que possamos ter uma vida que objetiva tão somente a tua glória. Então venha nos conduzir para que, como igreja, sejamos edificados espiritualmente na tua palavra. Assim, atenda às nossas súplicas. Abençoe também as crianças que foram para a sala ao lado, para que possam entender na tenra idade a tua palavra e crescer em obediência a ti. Assim, atenda a nossa oração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas antes, o apóstolo diz: buscai e pensai no alto, onde Cristo vive. Estamos no capítulo 3 da carta aos Colossenses, mas no capítulo 2, no verso 20, o apóstolo já tinha escrito: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, e prossegue, mas ele diz: se morreste com Cristo. Então ele não quer ficar parado ali no que está no capítulo 2, mostrando apenas este fato: morrestes com Cristo, e parar aí. Então inicia o capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Este é seu propósito. Então, irmãos, o que o apóstolo quer nos ensinar, logo depois da ressurreição de Cristo Jesus, é que agora nós temos um compromisso de vida com aquele que veio
e trouxe vida que permanece, vida de fato. Isto sim, nós temos agora com Ele um compromisso de vida, de maneira que inicialmente podemos ver aqui que o nosso interesse deve ser voltado para a vida no Cristo ressurreto, a vida naquele que vive. Cantamos esporadicamente nos cultos, nas reuniões, quando cantamos hinos, cantamos também uma letra que diz: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Se cantamos, é porque cremos, e se cremos e cantamos, é porque estamos confirmando e professando na letra do hino o que cremos, professando a nossa fé. De fato, o autor sacro diz: buscou-me com ternura. Sim, Deus nos buscou, e Ele nos buscou em Cristo, o seu Filho, de maneira que agora, porque Ele, por iniciativa soberana, a sua vontade era esta, o seu plano eterno era este, de buscar o pecador perdido. Então, porque nos buscou, temos vida. Agora nós temos vida em Cristo. E porque nós temos vida em Cristo, no Cristo que venceu a morte, no Cristo que é vivo, então nós podemos buscar a Deus. Antes não podíamos fazer isto, porque estávamos simplesmente espiritualmente mortos no pecado, nos rudimentos do mundo. Mas Ele nos deu vida, então podemos agora buscar pela vida espiritual que recebemos. Não somos mortos, embora haja no mundo muitos mortos, mortos que trabalham, mortos que prosperam na vida, mas que aos olhos de Deus são mortos, são vivos apenas para este mundo em sua transitoriedade, são vivos apenas na terra por um tempo, mas não têm a vida de Deus e, portanto, não são vivos para Deus, porque Deus não é Deus de mortos. A Bíblia diz isso de maneira muito clara. Deus é Deus de vivos. Então, Ele nos deu vida. E é isto que o apóstolo está colocando no 3º versículo. Porque morrestes. Morrestes para a morte. Morrestes para o que era da morte. Para o mundo transitório que limitava em si mesmo. Morrestes. E a vossa vida agora está oculta em Deus, mas está em Deus juntamente com Cristo, que ressuscitou e está com o Pai. Então o apóstolo fala: se ressuscitaste. Aqui começa o testemunho de uma vida verdadeiramente transformada, uma vida que se reconhece pertencer a Deus. O apóstolo está então como que dizendo: sua vida mudou,
ou não mudou? Você é um cristão ou você não é um cristão? Quando diz sim, ele está dizendo isso. É mesmo uma afirmação. Ele não está aqui trazendo alguma dúvida para o leitor. Olha, sim, será que você já pensou, será que você ressuscitou? Ele não está dizendo isso. Ele está sendo afirmativo neste sim, não é de dúvida. É como se dissesse, ou poderia escrever, visto que ressuscitaste, ou então, visto que estás vivo, então em Cristo ressurreto estamos mortos agora para os rudimentos do mundo, visto que estamos vivos para Deus. Se esta é uma verdade, irmãos, em nós, os nossos interesses então mudaram totalmente. Depois de conhecermos de fato Cristo, o Cristo ressurreto, os nossos objetivos se tornaram outros. Podemos continuar, é claro, e continuamos no mundo como outrora fazíamos. Continuamos fazendo as mesmas coisas e devemos continuar fazendo as mesmas coisas moralmente corretas, aprovadas. Mas nós precisamos viver dos recursos deste mundo. Então continuamos vivendo neste mundo, fazendo as mesmas coisas. Quem plantava, continua plantando. Quem comercializa, continua comercializando. Quem constrói, continua construindo. Mas o propósito agora é diferente. E Paulo está tocando o dedo exatamente aí quando ele diz: se ressuscitastes com Cristo, então o propósito de todos os teus projetos, o propósito da tua vida, todos eles foram transformados num só objetivo. E este, a glória de Deus. Isto sim, viver, fazer tudo para a glória de Deus. Ficar gritando às vezes no culto, glória a Deus, glória a Deus. Isto com os lábios, nada. O próprio Jesus refutou tais coisas, porque ele adora com os lábios, mas o coração está longe, numa citação do profeta Isaías. Então não é ficar simplesmente gritando glória a Deus no culto ou em qualquer lugar e querendo até como se pudesse usar os bens de Deus, usar os benefícios, as bênçãos, os dons de Deus para a própria glória. Sim, fazer isto é ser então um cristão, é ser um cristão a andar na contramão do cristianismo, é ficar sim contrário ao ensino de Deus. Então o apóstolo diz: buscar. Buscar significa que podemos agora em Cristo Jesus orientar a nossa vontade. Buscar requer sim orientação da própria vontade, a vontade que pode ser dirigida para um alvo que não vale a pena, ou então ser dirigida para o alvo
que vale a pena em nossa vida. Podemos, irmãos, orientar a nossa vontade. Isto é bom em Cristo Jesus. E isto fala da nossa responsabilidade. É por isso que Paulo diz: agora em Cristo Jesus, você que o confessou e ele ressurreto, então você tem vida nele e a vida está em Deus, de maneira que neste caso você pode e tem que fazer isto. Você deve orientar a sua vontade, buscai as coisas neste caso. Exorta o apóstolo, já que você tem essa dádiva de Deus, este recurso de buscar, ou então ficar numa vida espiritual inerte, mas você pode buscar. Então buscai as coisas onde Cristo está entronizado, ele diz, à direita de Deus, como escreve o apóstolo. Ele diz: buscai as coisas lá do alto, no verso 1, onde Cristo vive, assentado, ele diz, à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Interessante, porque o Novo Testamento sempre emprega esta ideia de Cristo sentado à direita de Deus. O Novo Testamento sempre coloca com base no Salmo 110, no começo do Salmo 110, aliás, no versículo 1 do Salmo 110, é um salmo de Davi e, portanto, é um salmo messiânico, que ele fala do reinado de Cristo Jesus. Quando Davi canta: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o Pai, no conselho da Trindade, falando com Deus, o Filho, assim. Então, com base neste salmo, o Novo Testamento vai sempre encerrando a ideia, e ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas também, irmãos, o apóstolo, ele chama a nossa atenção para o nosso pensamento, o que cultivar em nosso pensamento. Pensamento é algo que exige vigilância constante da parte, principalmente, do cristão. Lutero, o reformador luterano, ele dizia, não sei se citando um ditado que alguns dizem ser um ditado inglês, mas é conhecido como sendo de Lutero. Se ele pegou dos ingleses, eu não sei, mas de qualquer forma não é para inglês ver, porque é um ditado, é conhecido, e você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. Então, cuidado, muito cuidado com os pensamentos. A Bíblia é severa nisto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que você vai colocar na sua mente através do seu pensar. O que você cultiva, quantos pensamentos? Milhares por dia passam em nossa mente. E o que fazemos com esses pensamentos? O que tiramos de proveito para o nosso próprio desenvolvimento?
precisamos aprender a peneirar sempre o pensamento. É muito bom ouvir o apóstolo exortando aqui sobre o nosso pensar, sobre o que devemos colocar na nossa mente com o nosso pensar, porque nós gastamos o maior tempo da nossa vida elaborando, pensando em coisas terrenas. Quanto gastamos da nossa mente? Quanto gastamos diariamente do nosso pensar com coisas que podem acontecer, mas na maioria nem acontece. Coisas que nos ameaçam em nosso pensar e nos fazem sofrer e nem se realizam, mas pensamos. Quanto tempo gastamos pensando, projetando e não conseguimos? Frustramos porque pensamos além da nossa capacidade, quase sempre assim. E Paulo está tocando também o dedo aqui, dizendo: é preciso vigiar, principalmente quando o cristão estiver sozinho. Ele precisa colocar guarda na sua mente, precisa vigiar. O salmista, quando ele fala sobre as pessoas que ficam falando umas das outras, ele diz: Senhor, põe guarda na minha boca. Então Paulo está dizendo: põe guarda no pensamento. Até parece que Cristo, irmãos, é somente o objeto da nossa fé. Mas não, é claro que ele é o objeto da nossa fé. A fé cristã, ela é objetiva. O valor da fé cristã está onde ela é depositada. Se você deposita a sua confiança em Deus, então Deus é o objeto da sua fé. É Ele que vai agir em função do seu bem. É fé objetiva, e Cristo é sim o objeto da nossa fé, mas Ele não é somente o objeto da nossa fé. Cristo é mais, Ele é a fonte da nossa vida. Isto sim. Então Paulo diz: se ressuscitamos, olha como Cristo é a fonte da nossa vida. Visto que ressuscitamos, então nós estamos com Cristo, em Cristo. Ele é sim o objeto, mas antes Ele é a fonte da nossa vida. Se ressuscitaste, buscai, mas agora ele diz: pensai. Temos um verbo aqui, claro, pensar. Pensar aqui é colocado para acompanhar a orientação que está no verso 1, quando ele diz: buscai. Mas já pensar significa muito mais do que um exercício mental. É mais do que isto. É como se dissesse assim: que vossos pensamentos sejam fixados no que é mais sublime, onde Cristo está entronizado como Senhor. É uma qualidade de vida inspirada agora em Cristo, reconhecendo o seu senhorio. Ele é o Senhor absoluto. Ele venceu, ele destruiu a morte. Irmãos,
quanto à ressurreição de Cristo, o apóstolo Pedro diz que era impossível ele ficar no túmulo. É a questão da lei de Deus com respeito à morte. Porque a morte é consequência do pecado. Mas a Bíblia faz questão de provar que Cristo não teve pecado nenhum. A impecabilidade de Cristo é um tema amplo no Novo Testamento. Então, para as amarras, como em Atos uma versão diz, os grilhões da morte, as cordas da morte, não puderam segurar Jesus no túmulo, porque ele não tem pecado. Por isso, ele morreu em nosso lugar, porque se morrêssemos nós mesmos em nosso próprio lugar, permaneceríamos no túmulo, porque somos pecadores. Mas Cristo não. E a morte é por causa do pecado. Então a morte não pôde com Cristo. Ele a venceu. E agora o apóstolo Paulo se apropria de toda essa realidade para dizer que ele é o dono da vida. Se nós vivemos vida que permanece, então nós temos um proprietário sobre nós, Cristo Jesus. Ele é o Senhor da vida. Então, irmãos, uma vida que está em Cristo Jesus é uma vida que jamais fica conformada com a maneira mundana de viver. Não quer nada do mundanismo, quer sempre crescer em Cristo Jesus. Dos ideais, este é o melhor, o maior. Desenvolver a vida espiritual. Por isso Jesus mesmo falou com os seus discípulos antes de ir à cruz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dê prioridade a isto, buscai. E agora Paulo diz: buscai. E depois complementa: e pensai. Nutre o vosso pensamento com os céus. Nós precisamos, irmãos, aprender a pensar mais no céu do que na terra, na maneira de dizer o céu e terra. Nós precisamos pensar mais, aprender a pensar mais no reino de Cristo Jesus, do que nos reinos deste mundo, que são transitórios, necessários, enquanto aqui peregrinos. Mas, uma vez ressuscitados por Cristo, devemos buscar a Deus e devemos estar pensando em Deus, no que Ele espera de cada um de nós, porque a nossa vida está juntamente com Cristo, oculta em Deus. Temos este privilégio e o apóstolo diz: é preciso valorizar a ressurreição de Cristo, não ficar aguardando o ano que vem. Está chegando a Páscoa, Cristo ressuscitou. Não, mas a cada dia viver a vida no Cristo ressurreto, presente com a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino Com Cristo Unido, 362. Com Cristo unido no
de Arapongas, que está hoje dedicando a construção daquele templo para Deus. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra dirige o nosso pensar, a Tua Palavra motiva a nossa vontade, a Tua Palavra conduz os nossos atos em buscar-te. Então somos-te agradecidos em sermos movimentados em nossos corações por Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, ajuda-nos para que, como igreja, possamos crescer no estudo da Tua Palavra, possamos sermos fortalecidos para ensinar esta palavra bendita àqueles que nos cercam. Então pedimos, fica conosco e nos abençoe. Queremos dar-te graças e alegrar-nos com os nossos irmãos de Arapongas, que está hoje no culto logo mais à noite, dedicando o templo que está sendo inaugurado ali para o serviço de adoração, dedicando na Tua presença para a Tua glória. Pedimos que os abençoe. Seja ali um local de adoração, seja, ó Pai, aquele templo construído, um edifício que tem como propósito ensinar a Tua Palavra, desenvolver a educação cristã, para que famílias possam conhecer o Teu reino, conhecer a Tua salvação. Conceda, ó Pai, as provisões necessárias àquela igreja, para que as famílias ali prossigam, motivadas em Tua graça, em Tuas misericórdias, proclamando a Tua palavra. Pedimos, abençoe aqueles que estão viajando também, com o propósito de participar daquele culto. Irmãos de vários lugares fazendo assim, resguardando, tornando aquele momento um momento fraterno, agradável na Tua presença, um momento de adoração ao Teu nome. Estejas conosco, ó Senhor, dá-nos uma tarde também agradável, a segurança que vem da Tua presença conosco. Abençoe as famílias do Teu povo neste lugar, as famílias do Teu povo espalhadas por sobre a face da terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos agora honrar a Deus com as nossas ofertas, é um ato de adoração e também de gratidão. Convido a igreja a pôr-se em pé para cantarmos o hino 339 do Inário e encerrarmos o culto com a impetração da bênção apostólica e o Amém Deus.
Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.